Olá, meus queridos, como vão vocês? Tudo bem? Então, hoje, gente, nós vamos destrinchar aí o cálculo estequiométrico. Esse cálculo estequiométrico, a gente sabe de onde vem o nome estequiometria. Estequiometria quer dizer utilizar quantidades exatas. Então, quando você vai fazer uma reação química, é necessário que você saiba o quanto você tem que usar de cada substância. Para quê? Para que você consiga obter o produto que você quer na quantidade que você quer, sem perder ou perdendo o mínimo possível. Lembra que essa perda, geralmente numa indústria, ela está relacionada com perda financeira. Então, isso é muito sério, esse estudo do cálculo estequiométrico. Se a gente estiver falando, por exemplo, de uma indústria farmacêutica, você vai lá fazer um cálculo, você fez o cálculo errado, você perdeu 100 gramas do medicamento. Com 100 gramas de um medicamento, parece que é pouca coisa, 100 gramas, mas com 100 gramas de um medicamento, você já pensou quantos comprimidos dá para fazer? Quanto que aquela empresa deixou de ganhar? Então, tudo representa prejuízo, qualquer perda representa prejuízo. Então, a gente sabe que o cálculo estequiométrico ele é baseado na proporcionalidade. Então, o princípio de tudo é você determinar a reação química que está acontecendo. Então, está acontecendo tal reação, escreva essa reação. Primeiro passo, balancear essa equação. Ela precisa estar balanceada para que você consiga obter o resultado correto, tá? Depois que você balanceou, você vai ver que dados você tem e que dados você quer encontrar. Então, o seu princípio, você tem que partir desse ponto. Se você fizer isso, você nunca vai errar. O que é dado, o que eu tenho disponível de informação e o que eu quero descobrir. Já que a gente vai montar uma regrinha de 3, porque já que é proporcionalidade, essa regrinha de 3 ela vai ter a comparação de duas substâncias. Uma que é dada e uma que é pedida. Sempre assim. Partindo desse princípio é que você vai montar a sua regra de 3. E a gente sabe que nessa regra de 3 podem aparecer grandezas diferentes. Então, vamos analisar aqui, ó. Escrevendo fica mais fácil da gente gravar. Então, ó, se você tem, vamos falar numa reação, peraí, deixa eu botar o lápisinho preto aqui. Vamos falar de uma reação química qualquer. Vamos pegar uma bem simples, uma neutralização. HCl mais NaOH, que vai formar HCl. Vai formar HCl, Patrícia? Não. Vai formar... Onde eu estou? Peraí, gente. Peraí. Então, vamos pegar aqui, que anotando fica mais fácil para a gente entender. Ó, olha só. Vamos pegar uma reação química qualquer para a gente poder fazer um comparativo. Então, olha só. Vou pegar uma reação de neutralização, por exemplo. Ó, HCl mais NaOH, que vai formar NaCl mais H2O. Beleza.
Então, primeira coisa, a reação está balanceada, pelo que você está vendo. Então, você tem que ver se realmente 2Hs, 2Hs, um Cl, um Cl, um Na, um Na, beleza. Aí, você vai lá e você vai ver que no que é dado e no que é pedido, pode aparecer, presta atenção, pode aparecer massa, pode aparecer número de mols, que na verdade a gente chama de quantidade de matéria, né, gente? Pode aparecer volume e pode aparecer número de moléculas ou átomos. Então, no seu cálculo, você pode calcular tudo isso aqui. Volume, você lembra que vai estar sempre associado geralmente a gases. Aí você lembra que nós falamos lá do volume molar dos gases. Esse volume molar, ele está associado a 22,4 litros, né? Lembra que se eles modificarem lá o valor da pressão, pode ser que ele mande você usar 22,7, não tem problema. Lembra da constante de Avogadro que nós falamos? Que 1 mol de moléculas está sempre associado com 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Ou 1 mol de átomos está associado com 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Depende do que ele está te pedindo. Agora, massa, você sabe que você vai sempre associar com a massa molar, que é a massa da tabela periódica. Certo? Você sempre tem esse valor, porque você tem as massas da tabela. E o número de mols você vai associar com o coeficiente da sua equação. Por isso é tão importante você balancear, porque esse número que vem aqui na frente é que vai te indicar quantos mols reagem com quantos mols e produzem quantos mols lá no produto, tá? Então, vão poder aparecer para você essas 4 formas aqui. E você vai, então, identificar de que se trata. Então, naquele caso ali, ó, do HCl, vamos pegar ele e passar para cá. O HCl com NaOH. Ele vai virar para você, por exemplo, olha como que de uma pergunta ele pode tirar um monte de coisas. NaCl mais H2O. Ele vira e fala assim, ó, reagindo. Aí ele põe lá. 146 gramas de HCl, calcule. Aí ele fala, ó, na letra A, você vai calcular a massa de água formada, massa de água, beleza. Então, vamos calcular. Vamos partir daquele princípio que eu falei com vocês. O que ele me deu e o que ele me pediu. Então, ele me deu esse 146 aqui. Você está vendo que esse 146 não está na letra A? O 146 está no enunciado do exercício. Isso quer dizer que esse 146 vale para todas as letras que aparecerem aqui. Beleza, então é o único dado que eu tenho. Ele me deu que do HCl ele usou 146 gramas. Beleza. Ele está me pedindo a massa de água. Então eu já sei que a minha relação vai ser entre o HCl e a água. E que é grama de um lado e grama do outro. Então, é massa com massa. Eu sei que massa, eu tenho a massa molar da tabela periódica. Então, é com ela que eu vou trabalhar. Eu sei que o H é 1 e o Cl é 35,5. Somando os dois vai dar 36,5 gramas. Aqui a água, 1 vezes 2, 2, com 16, 18 gramas. Então, tá pronta a minha regra de 3. Olha, vou fazer um com o outro aqui. Então, x é igual a 146 vezes 18 dividido por 36,5. Simplificando, aqui vai dar 4. 4 vezes 8, 32, vão 3, 72 gramas de água. É o que foi formado.
Agora, olha só, eu vou te perguntar outra coisa. Usando o mesmo 146 lá em cima, ó. Ele vai te perguntar outra coisa. Ele vai perguntar, ó, qual o número de mols de NaCl que forma. Então, olha a situação agora. Vou fazer até de outra cor para a gente poder entender. Ó, o 146 ainda está valendo. Então, beleza. Vou puxar aqui, ó. 146. Ele continua valendo. É o único dado que eu tenho. 146. Só que agora ele está me perguntando outra coisa. Ele está perguntando do NaCl. Ele está me perguntando qual o número de mols dele. Então, é X mols. Então, eu sei que a relação agora vai ser entre o HCl e o NaCl. E de um lado eu vou ter grama e do outro lado eu vou ter número de mols. Então, grama, eu vou na tabela periódica, acho a massa dele. Então, vai ser 36,5 gramas. Beleza. E o número de mols, eu sei que eu tenho que olhar esse coeficiente aqui, ó. E qual é esse coeficiente aqui? 1 mol. Então, gente, isso aqui é muito simples de você entender. Você tem que entender o que você está fazendo. Ó, você está falando que quando você usa 36,5 gramas desse, você consegue produzir 1 mol de NaCl. Quando você produzir 146, quando você utilizar 146 gramas desse, você vai produzir quantos mols de NaCl? É só isso que ele está falando. Então, seu X vai ser 146 dividido por 36,5, que vai dar 4. Você vai produzir 4 mols dele. Você está vendo que aqui a gente usou uma comparação diferente. Se eu falar com você outra coisa agora, ó, vamos usar a mesma equação. Olha a situação. Vou usar a mesma coisa, ó, HCl, NaOH. NaCl mais água. Tá. Tá valendo o mesmo 146 gramas lá. Agora eu vou fazer a letra C aqui. Na letra C eu vou te perguntar qual o número de moléculas de água. Olha só. Então, escuta, ó, tá valendo o 146. É a única coisa que o enunciado do exercício me fala. Então, tá, é o que eu tenho. O que é dado, 146. E o que está me pedindo? O número de moléculas de água. Então, o X está na água. E ele está me perguntando moléculas. Então, olha só, eu sei que a relação é entre o HCl e a água. De um lado eu tenho gramas, do outro lado eu tenho moléculas. Grama, tabela periódica, 36,5, sempre. Molécula, imediatamente tem que vir na sua cabeça. Falou em molécula, você vai lembrar do 6,02 vezes 10 a 23. Só que você sabe que o 6,02 vezes 10 a 23 é para cada mol. Como aqui tem 1, é ele mesmo. Se tivesse um número qualquer aqui diferente de 1, você multiplicaria pelo 6,02. Pronto, ó. Então, x é igual a 146 vezes 6,02 vezes 10 é 23, dividido por 36,5. Claro, gente, que eu estou fazendo isso aqui um depois do outro, tá dando para vocês entenderem que 146 representa 4 mols dessa substância. Por isso que está dando sempre 4. 4 vezes 6, 24. 24,08 vezes 10 a 23. Colocando em notação científica, 2,408 vezes 10 a 24. Apertei sem querer aqui. 24 moléculas. Ok? Da mesma maneira, se você tiver um gás, você pode trabalhar com volume. Você sabe que esse volume de 22,4 litros, ele corresponde ao volume dessa substância na CNTP. Então, se a gente pegar, por exemplo, H2 mais meio O2, que formou H2O. Eu vou te falar, ó, usando
8 gramas de H2. Calcule. Aí eu pergunto lá na letra A. O volume de O2 na CNTP utilizado. Então, o que você vai fazer? Ó, o que ele te deu? Ele te deu 8 gramas de H2. Então, beleza, o H2 está aqui, ó. Então, eu tenho dele 8 gramas. O que ele me pediu? Ele me pediu o volume de O2. Então, meu X está aqui. Volume é dado em litros. Falou em litro, imediatamente tem que vir na sua cabeça o 22,4. Só que o 22,4 é para cada mol. Então, aqui eu tenho quantos mols? Meio mol. Então, meio mol não é 22,4, é quanto? 11,2 litros. Quero saber, olha só, o volume de O2 na CNTP. 22,4. Ah, não, aqui não é X, não. Botei errado aqui, ó. Aqui é... Peraí, deixa eu apagar. Isso. O 11,2 é porque ele está multiplicado por meio. 22,4 vezes meio. Aqui é grama. Então, eu tenho 1 vezes 2, 2 gramas. X, então, vai ser 8 vezes 11,2 dividido por 2. 8 dividido por 2, 4. 44,8 litros. É o volume de O2 que vai ser necessário para reagir com 8 gramas de hidrogênio. Certo? Agora, eu sei que isso aqui é uma coisa que vocês sabem fazer. Eu quero mostrar para vocês, eu quero que a gente reveja nessa aula os pontos principais de cálculo estequiométrico, que são pontos críticos. Quais são eles? Vamos identificar aqui, ó. Primeiro, excesso de reagentes. Vamos lembrar como que a gente faz a conta do excesso. Então, vou pegar aqui de novo. HCl, NaOH, NaCl e H2O. Aí eu vou virar para você e vou falar o seguinte, ó. São colocados para reagir 73 gramas de HCl e 90 gramas de NaOH. Calcule a quantidade de água em gramas formada. Aí você vai falar, nossa, tem muitos dados nesse exercício. Olha, ele deu a massa do HCl, deu a massa do NaOH e está pedindo a massa da água. Eu preciso só de um dado e um pedido para eu montar minha regra de 3. Será que eu posso escolher, então, ou 73 com X ou 90 com X? Não. Ele não te deu esses 2 dados aqui de graça porque ele é bonzinho, não. Ele te deu porque um dos 2 está em excesso. E um dos 2 está errado. Você precisa descobrir quem é que está em excesso. Como que você vai fazer isso? Massa, a gente não compara, não é com o mol? Então, olha só, se a gente fosse fazer uma regrinha de 3 entre os 2, você faria assim, ó, 73, 90, faria o mol desse aqui e o mol desse aqui. Então, o mol do HCl é 36,5. O Na é 23, com 24, com 16 dá 40. Na hora de você fazer a conta, você não faria 73 vezes 40 e 90 com 36,5? Então, por isso que a gente vai aplicar essa regrinha aqui do excesso. Ó. Quando você quiser descobrir quem está em excesso, vou te explicar como que você vai fazer agora. Ó. Você traz aqui para baixo os 2 que você está desconfiado que está em excesso. Na frente de cada um, você coloca a massa que o exercício te deu. Ó, 73 e 90. É a massa de cada um. É essa massa que você está descobrindo quem está em excesso. E você vai multiplicar essa massa pelo mol do outro. Olha, como se você estivesse fazendo a regrinha de 3. Multiplica em X. Ó, 73 você vai multiplicar pelo mol do outro, que é 40.
E o 90 você vai multiplicar pelo mol do HCl, que é 36,5. Aí você vai fazer essa conta. Olha, vamos fazer aqui, ver quanto que vai dar. 73 vezes 40 dá 2.920. E 90 vezes 36,5 dá 3.285. Olha só, isso aqui, esses valores aqui, você não usa para nada. Se não tivesse nenhum dos dois em excesso, daria exatamente o mesmo resultado, em cima e embaixo. Como existe um valor maior, esse valor maior indica a substância que está em excesso, ok? Então, esse 90 gramas aqui, ó, está errado. Ele está em excesso. Se você quiser saber de quanto é o excesso, como que você vai fazer? Ó, eu quero saber, então, qual que é a massa real? Tá, tudo bem, ó, 73 reage com X. Não sei a massa desse. O mol desse daqui eu sei, 36,5. E o mol do outro eu também sei, que é quanto? 40. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que 36,5 reage com 40. 73 vai reagir com quanto? Então, X é igual a 80 gramas. Então, o 80 gramas, gente, é a massa real. É a massa que reage de verdade. Quanto que tinha lá dentro do recipiente? 90. Menos 80 que reagiram, sobrou quantos gramas de excesso? Olha, 10 gramas de excesso. É muito comum também a gente encontrar nas provas de hoje, ao invés deles perguntarem quem é o reagente em excesso, eles perguntam quem é o reagente limitante. O limitante é o contrário do excesso. Por quê? Porque é aquele que limita a reação. Na hora que ele acabar, a reação vai parar. Então, se eu tivesse te perguntado quem é o reagente limitante, você me diria que é o HCl. Ele é o limitante. Ok? Abre bastante o olho com relação a isso. Mas a pergunta do exercício foi qual a quantidade de água? É isso que você tem que calcular. Sendo assim, se eu descobrir que o 90 está errado, eu não precisaria ter feito isso aqui. Eu fiz para a gente descobrir de quanto era o excesso. A partir do momento que eu descobri que o 90 está errado, então eu sei que a minha regra de 3 ela tem que ser entre o X e o 73. Então, ó, 73 gramas de HCl produzem X gramas de água. O mol do HCl, que é 36,5, e o mol da água, que vai ser 2,16, 18. Lembra que se por acaso tivesse um número aqui na frente, você multiplicaria por ele. Então, quer dizer que o X vai dar 36 gramas de água. É a quantidade de água produzida. Ok? Vamos ver mais um desses de excesso, porque esse aí é um exercício muito comum de cair. Ó, vamos fazer, por exemplo, um outro onde a gente não tenha massa. Vamos fazer um diferente, que tenha número de mols. Por exemplo, ó, N2 mais 3H2, que vai formar 2NH3. Ele vai te falar o seguinte, olha. 3 mols de N2 reagiram com 8 mols de H2. Foram postos para reagir. Identifique primeiro, vou pedir aqui, ó, o reagente limitante. Beleza, então vamos achar quem é o limitante. Você viu que a gente está falando agora em número de mols? Então, o número de mols é esse número aqui da frente, a quantidade de matéria. Então, eu tenho 1 e tenho 3.
Então, na hora que você passar aqui para baixo, que você for ver quem está em excesso, você não vai usar grama. Você vai usar os coeficientes, porque a gente não está falando de massa. Então, qual foi a técnica que eu te falei? Ó, traz aqui para baixo os dois envolvidos, o N2 e o H2. Na frente, você coloca o que o exercício te deu. Ó, o exercício te deu 3 mols para esse e 8 mols para esse. Confere? E você vai multiplicar pelo número de mols do outro. Olha, então o 3 do N2 você vai multiplicar pelo 3 mols do H2. Olha, o coeficiente do H2. E o 8 do H2 você vai multiplicar pelo 1 do N2. Então, olha o que vai dar. 9 e 8. O que eu acabei de descobrir? Que esse aqui está em excesso, porque ele é maior. E esse aqui é o que eu estou procurando. Ele vai ser o limitante, porque ele vai acabar e o outro vai sobrar. Aí ele vira para você na letra B e fala assim, ó, calcule o excesso. Beleza. Então, se você descobriu que o H2 é o limitante e o N2 está em excesso, quer dizer que esse aqui está errado. O 3 está errado. A gente precisa descobrir o valor correto. Então, você vai colocar o X no lugar dele. X mols do N2 reagem com 8 mols do H2. Vou comparar com os de cima. Quanto que eu tenho do N2 em cima? 1. Quanto que eu tenho do H2? 3 mols. Então, meu X vai ser 8 dividido por 3. Então, 8 dividido por 3 vai dar 2,67 mols. Quanto que tinha dentro do recipiente? 3 mols. Então, ó, esse 2,67 é o verdadeiro, é o que reage. Então, 3 menos 2,67 vai dar 0,33 mols, que vão ser o quê? O seu excesso. Ok? Então, você pode calcular excesso em massa, em grama, pode calcular o excesso em números de mols. Você vai sempre comparar com aquilo que você está calculando. Combinado? Outro ponto muito importante que a gente vê nas provas, abordando o cálculo estequiométrico, é o rendimento e o grau de pureza, que são simples, mas muita gente confunde. Tanto o rendimento, gente, quanto o grau de pureza são porcentagens que vão aparecer lá no enunciado do seu exercício. Então, como que você vai identificar quem é quem? Então, primeira coisa, rendimento e grau de pureza são calculados em momentos diferentes. Então, ó, quando você está fazendo uma reação química, você vai pegar os seus reagentes. Eu vou pegar o reagente A, o reagente B, o reagente C. Na hora de eu colocar eles para reagir, eu não tenho que olhar lá no rótulo qual que é a pureza de cada um para eu poder calcular quanto que eu vou usar. Então, o grau de pureza, você fica sabendo quando a sua reação começa. Antes de tudo, você já sabe o grau de pureza de cada participante, certo? Ah, eu vou tirar a bauxita aqui dessa mina de Miraí. A bauxita tirada dessa mina de Miraí, ela tem um grau de pureza. Se eu for pegar a bauxita de outra mina, de outro lugar, ela pode ter um outro grau de pureza. O grau de pureza varia, depende de onde o minério é extraído. Rendimento é diferente. O rendimento é o rendimento da reação. Essa reação rende. Quando que eu fico sabendo o rendimento? Lembra aquelas revistinhas que a gente compra de culinária? Tipo Ana Maria, aquelas revistinhas que a gente compra no jornaleiro? Vem lá uma receita culinária. Aí no final da receita vem escrito assim, rendimento, 10 porções. Aí eu te pergunto, que hora que a cozinheira ficou sabendo que o rendimento eram 10 porções? No final da receita, quando estava pronta, ela foi lá e dividiu em porções, não é? Então, o rendimento você fica sabendo no final da reação.
Isso vai ser importante para você saber na hora de colocar na sua regra de 3. Então, são porcentagens que o grau de pureza sempre vai vir multiplicado no reagente. Porque é o reagente que você tem no início da sua reação. O grau de pureza você fica sabendo no início. O rendimento sempre vai vir multiplicado no produto. Por quê? Porque você fica sabendo ele no final. Certo? Então, se eu virar para você e falar o seguinte, ó, vamos pegar essa reação aqui, ó. A hematita mais C, que formou Fe mais CO2. Então, primeira coisa, vamos balancear, ó. Eu tenho 3 oxigênios aqui e 2 oxigênios lá. Então, eu vou colocar um 2 aqui, 2 vezes 3, 6, e vou colocar um 3 aqui, 3 vezes 2, 6. Fiquei com 3 carbonos, 4 ferros. Beleza, tá balanceado. Então, agora eu vou te falar, ó, eu vou usar uma hematita, que é esse minério de ferro aí, com 70% de pureza. 70% de pureza. Vou usar dela 800 quilos. Aí ele vai falar assim, ó, calcule a massa de ferro. Ferro puro. Eu tô pegando minério para produzir ferro puro, certo? Produzido, calcule a massa de ferro produzida, sabendo que o rendimento da reação é 90%. Então, olha só, entraram as duas porcentagens agora. Como que a gente vai resolver isso? Primeira coisa, vamos ver o que a gente tem. A gente tem 800 quilos de hematita. A minha hematita está aqui. 800 quilos. Ok? Vamos pôr 800 mil gramas de uma vez? Se eu quiser deixar quilo, eu posso deixar quilo. A resposta vai sair em quilo do outro lado também. Não tem problema. Acho até melhor a gente deixar aquilo mesmo. Vamos colocar aquilo aqui, ó. Vamos deixar aquilo, que aí a massa do ferro puro também vai sair em quilo. Tá? 800 quilos de hematita. Só, gente, que na verdade você não tem 800 quilos. Você tem 70% disso. Então, esse 800 está multiplicado por 0,7, porque é 70% dele. Tá. E o que ele está te pedindo? Ele está te pedindo a massa desse ferro aqui. Então, o seu X também vai sair em quilo aqui. Tá? Só que ele falou que o rendimento da reação é de 90%. Tá, eu tenho massa de um lado, massa do outro. Quilo com quilo, posso usar grama com grama embaixo. Lembra que você tem que ter unidades iguais ou na horizontal ou na vertical. Então, eu tenho que ter grama com grama, quilo com quilo. Ou quilo com quilo, grama com grama. Então, aqui, ó, eu vou calcular a massa. Vai dar 320 gramas, se não me engano. 56 vezes 2, 112. 160 vezes 2, 320. O ferro é 56. 112 vai dar 224 gramas, o mol dele. Ah, Patrícia, e a porcentagem do rendimento? Sim, o rendimento, escuta o que eu te falei, o grau de pureza, ele varia de um local para o outro. Então, o grau de pureza, ele é da substância. Ele vai coladinho na substância. O rendimento, ele é da reação. Ele não varia, ele é fixo. Então, se ele vai no produto, eu sei que ou ele está multiplicando X ou ele está multiplicando 224. Aí eu acabei de falar, ele é fixo. Se ele é fixo, qual dos dois é fixo aqui? Não é o que eu peguei na tabela periódica? Então, o 0,9 vem multiplicado junto com a massa da tabela periódica. Se você quiser deixar para multiplicar ele no final, também pode. Então, o seu X vai ser 800 vezes 0,7 vezes 224 vezes 0,9 dividido por 320, que vai dar 352,8
quilos. Então, gente, olha como que se perdeu. Você tirou lá da mina 800 quilos de minério e no final você conseguiu obter 352 quilos de ferro puro. Tá vendo? Então, se perde muito quando o grau de pureza e o rendimento não são 100%. Uma outra coisa que eu preciso falar com vocês que estão aparecendo demais em prova, ao invés dele te dar o grau de pureza, ele te dá o grau de impureza. Ele vira para você e fala assim, ó, eu tirei essa hematita, ela tinha 20% de impurezas. Então, você sabe que você tem que multiplicar por 0,8. 20% de impurezas significam 80% de pureza. Ok? Então, ó, a explicação de hoje é essa. Está tudo explicado. As partes mais importantes, mais críticas do cálculo estequiométrico são essas: excesso, rendimento e grau de pureza. Nós vamos agora fazer a atividade para a gente ver como que isso aparece em prova. Combinado? Então, por hoje é só. Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.